Testemunho lindo é gerado, pois quando ele faz é perfeito. As sementes que foram regadas com lágrimas vão germinar. Olá, estamos aqui em mais um episódio de SuperEcast, o primeiro episódio desse ano de 2026, já crendo que muitos testemunhos lindos vão passar por aqui para edificar a tua vida. E eu já quero te convidar para você já seguir, se você ainda não segue, já ser participante, do nosso canal, notificar aí, apertar na notificação do sininho, que eu tenho certeza que você vai edificar a sua vida durante esse ano com esses lindos testemunhos. E também já compartilhar com aquela amiga que ama um testemunho de superação e que a gente possa, nesse ano de 2026, edificar muitas vidas falando da palavra de Deus e de tudo que o Senhor faz sobre as nossas vidas. Estamos com uma convidada linda, a missionária Meire. Seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu quero te convidar a se apresentar para o pessoal. Fala para eles quem é a missionária Meire. Paz do Senhor, aqui é a missionária Meire Procópio. Nós estamos aí nessa caminhada do Evangelho há 23 anos e, para a glória de Deus, temos superado todos os testemunhos que Deus tem nos permitido vivenciar. Eu acho que mais do que tudo, dentro de todos esses anos do Evangelho, poder me identificar com esse tema, com esse nome, acho que superei, tem tudo a ver com a minha história, com a minha vida, e eu estou muito grata por estar aqui, por essa oportunidade de poder falar do amor de Deus, não no altar, mas agora de uma forma que as pessoas conheçam o que existe, por detrás do microfone, do altar, da pregadora. Existe uma vida real e a vida real é só para quem consegue superar. Muito obrigada. Gente, a missionária Meire, ela traz uma superação de muitas perdas, missionária? Ela teve algumas perdas e o tema é que ela decidiu se levantar, ela decidiu superar todas essas perdas. E eu quero te convidar já a compartilhar esses testemunhos, de superações do início de tudo. Eu sei que você tem superações, teve a perda do seu casamento como início, teve a perda do seu filho, da sua mãe. Vamos começar? E você já fica aí, fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado com esse lindo testemunho. Missionário, fala pra gente como foi. Primeiro, se você quiser falar quem é você, como você conheceu a Cristo numa breve apresentação, e depois falar da perda que aconteceu, a primeira perda da sua vida. Então, eu conheci Jesus a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade. Eu fui convidada para ir a um culto jovem, através de mais amigas da escola. E eu vim de um lar muito, muito complicado, muito conturbado. Minha mãe não era evangélica, meu padrasto também não, fui criada pelo meu padrasto. Meu pai foi embora de casa, eu tinha uns 2 anos de idade. E minha mãe sempre teve muito problema com álcool, meu padrasto também. Então eu cresci dentro de um lar muito conturbado, de briga, de muitas coisas ruins. Então eu já cresci com aquela necessidade de encontrar a paz. Eu queria muito ter paz. Eu mesmo sendo criança, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. E aí, quando eu recebi esse convite, que eu fui pro culto, nossa, foi algo sobrenatural. Até porque eu era uma jovem, um culto jovem, tudo muito divertido, uma alegria diferente. E fiquei encantada e comecei a caminhar. Através daquele convite, eu comecei a caminhar. Mas sendo muito jovem, minha mãe era muito ímpia. E aí ela começou a colocar algumas barreiras, porque eu queria muito ficar na igreja o tempo todo. E aí tinha programações na igreja, eu ficava o dia inteiro na igreja. Até que chegou um momento que ela falou, se você quiser ficar na igreja, você pega suas coisas e vai morar na igreja. Aqui dentro de casa você não vai ficar. Isso eu tinha 13 anos de idade. E aquilo ali foi me desanimando e eu acabei me afastando do evangelho. Fiquei dos 13 aos 18 afastada. E vivi muitas coisas que o mundo oferece. Tive experiências muito ruins no mundo. Mas com 18 anos, eu tenho essa convicção de que uma vez que a gente conhece Cristo, nunca mais nós somos o mesmo. A gente é tocado de verdade por uma paz que
não existe no mundo. Então, por mais que eu procurava pagode, baile, forró, tudo que você possa imaginar, quadrilha, dancei forró, dancei funk, dancei tudo que você possa imaginar. Mas aquele vazio permanecia dentro de mim e algo me dizia que eu só encontraria essa paz em Cristo, só naquele lugar onde eu fui, que marcou a minha vida. E aí, com 18 anos, eu completei 18 anos e 10 dias depois, na verdade eu já completei 18 anos muito convicta de que dali pra frente eu queria viver uma vida com Deus, com Cristo. E ainda não sabia muito como que eu ia conciliar isso, porque eu era uma jovem de 18 anos e o mundo era muito atrativo, as igrejas eram muito conservadoras na época. Enfim, 2 semanas depois eu fui à igreja e decidi, né, por Cristo. Naquele dia não teve apelo, não teve, o culto inteiro eu fiquei, meu Deus, hoje é o dia. E justo naquele dia não teve apelo. Quando terminou o culto, eu fui lá na pastora e falei, pastora, por que a senhora não fez o apelo? Né? Logo hoje e tal. Ela falou assim, minha filha, é mesmo? Eu esqueci, mas por que você está perguntando isso? Você sempre ouve o apelo e nunca vem aqui na frente. Eu falei, pois hoje eu vim decidida. Ela falou, não seja por isso, eu vou orar por você e vou entregar sua vida a Cristo. E assim ela fez, orou. E eu fui para casa com a certeza de que minha vida iria mudar dali para frente. Só fazer uma observação assim, por isso a importância do apelo nas igrejas, né, gente? Diariamente. Tem gente, Isa, que eu acredito que vai à igreja determinada. Você, sabe? por exemplo, teve a ousadia de chegar numa pastora. Mas muitas pessoas podem não ter essa até coragem, achar, né? que, tipo assim, se não teve o apelo é porque ainda não é a hora. Se não teve o apelo é porque hoje então não era o dia. E na verdade não é. Nós que fazemos o dia. Somos nós que tomamos a decisão e através da decisão Deus nos ajuda a prosseguir. Até porque a palavra de Deus diz que nós não fazemos nada se não for por Ele. Então tudo vem dele, né? E aí ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque hoje eu quero. Ela falou, então vamos orar. E orou. E eu cheguei em casa, abri meu guarda-roupa, tirei todas aquelas roupas mundanas, fiquei com uma calça e um vestido, que eu ia pra igreja durante a semana com aquela calça, e no domingo eu ia com um vestido. E assim foi, assim se pendurou aí 23 anos, pra glória de Deus. Mas nem tudo são flores, né? Aí me fala, aí você casou com uma pessoa que era da igreja? Eu sempre, por essa turbulência, né, que eu vivi na minha infância, eu sempre disse pra Deus que eu não queria sair da casa da minha mãe casada. Eu falava que eu queria morar sozinha, sabe? Eu queria ter a paz de dormir, porque minha mãe era uma bênção, né? E aí ela, se a gente desse 9 horas da manhã, ela acordava muito cedo. Então dava 9 horas da manhã, se a gente não acordasse, ela abria a porta do quarto, ela ligava o som, ela fazia barulho, ela batia panela. E aí a gente não dormia. E aí eu ficava muito chateada. Eu falava, meu Deus, eu só queria dormir. E ela, que vamos acordar, isso, aquilo, outro. Então eu tinha aquela coisa, gente, eu preciso dormir até a hora que eu quiser dormir, sabe? Eu preciso fazer a comida na hora que eu quiser fazer, eu quero ter a minha liberdade. Então eu falava, Deus, não deixa eu sair da casa da minha mãe casada, eu quero sair da casa da minha mãe e morar sozinha, viver minha vida para depois casar. Só que Deus parece que falou, então tá bom, vou te dar um prazo maior para você poder se conhecer. E assim Deus me concedeu, eu saí da casa da minha mãe com 25 anos, através de um desentendimento que nós tivemos, e ela acabou me botando para fora de casa, mas eu entendi que naquele momento era o momento que Deus queria realmente me fazer viver experiências com Ele que eu nunca tinha vivido, né? Porque só quem vive na dependência total de Deus sabe que é totalmente diferente. A vida realmente cristã começa quando você entrega toda a sua vida, não só a sua vida, mas toda a sua vida, toda a sua história na mão dele. E assim eu fui morar sozinha, Deus me conduziu e me abençoou em muitas áreas através daquele momento. Mas aí chegou uma hora que eu comecei a
a falar, calma aí, tem alguma coisa errada, porque eu já tinha tudo projetado na minha cabeça. Eu falava, eu vou morar sozinha com 25 anos, eu vou casar com 30 anos, eu vou ter filho com 35, ou com 30 e pouco, enfim. E aí deu 26, 27, 28, nada de conhecer ninguém, nada de, né? Eu falei, não é possível, tá saindo do roteiro que eu planejei. E aí comecei a orar, de verdade, falei, Senhor, já tá bom, já morei sozinha, já sei como é que é, já sei como é que é comer na hora que eu quiser, e agora eu quero casar de verdade. E comecei a orar, e isso durou 7 anos, nessa espera, nessa ânsia de poder viver isso. E conheci meu esposo, ele também conheci meu ex-esposo, ele também era do altar, era pregador, era evangelho. E aí você já era missionária quando conheceu ele? Já era missionária. Na verdade, eu fui consagrada com 23 anos de idade. Eu aceitei com 18 anos, 19 eu me batizei, com 20 eu fui consagrada obreira, e aí fiquei do 21 até o 23 eu fui consagrada missionária. E com 25 foi quando eu comecei a pregar. Então, quando eu conheci ele, eu já tinha uma história bem antes, né, dele. Ele tinha pouco tempo, tinha uns 5 anos que tinha retornado para a igreja. E também conhecia Jesus há muito tempo, mas que tinha retornado tinha uns 5 anos. E aí nos conhecemos, ficamos orando por um tempo. E aí aconteceram algumas coisas, eu achei que não era de Deus, e aí decidimos se afastar. Ficamos 2 meses sem ter contato nenhum. Ele me bloqueou, eu bloqueei ele, a gente nunca mais... Já tinha WhatsApp pra bloquear? Já tinha WhatsApp. E aí eu achava assim, no meu coração que eu falei, né, passou e tal. E aí uma vez eu fui ministrar numa igreja, e a pastora que estava na condução do culto, ela pegou e me chamou no final do culto e falou assim, olha, eu não sei como é que está o teu coração, mas eu vejo Deus já colocou uma pessoa no seu coração e eu vejo você casando com essa pessoa. Nesse mesmo período, ele tinha um amigo em comum comigo que eu nem sabia, que era muito amigo, um homem de Deus, um profeta. E ele disse pra esse amigo, né, você conhece a missionária Meire e tal, o pregador? Ele falou, conheço. Mas por que você me perguntando? Eu conheci ela, é uma pessoa bacana. Ele falou, varão, tu vai casar com essa mulher. Aí ele falou, tá maluco? Ele, não, Deus falou pra mim que você vai casar com ela. Isso antes de vocês terem... Isso antes da gente se relacionar. E aí, no mesmo, né, período, essa pastora me entregou isso, enfim. Ele acabou me procurando através do telefone de uma outra pessoa e aí pediu, né, para que a gente voltasse a orar, a conversar, e voltamos, e com 3 meses a gente se casou. Que legal. E foi uma bênção, assim. Eu digo que eu não tenho dúvidas de que Deus de fato abençoou o nosso casamento. A gente viveu experiências gigantescas com Deus juntos. Mas a perda sempre vem consequente de algumas situações que às vezes a gente, por imaturidade, né, por não conhecer, por não ser direcionado. Eu digo que hoje eu estou em uma igreja que ensina a palavra, que conduz a família, que prioriza a família. Eu acho que isso é o importante, principalmente para alguém que vem de um lar completamente conturbado, né? Ele também tinha um histórico muito ruim na família. Então, assim, hoje nós estamos separados, mas na verdade a primeira perda foi a minha mãe. A primeira perda foi a sua mãe. Minha mãe. Então, nesse período que eu saí de casa, eu saí muito ferida, né? Porque eu fui expulsa de casa e ela não entendia, né, o evangelho, a conversão que Deus tinha feito na minha vida. Então a gente tinha um convívio muito ruim, já desde a infância. E eu orei muito, assim, eu até digo que eu não orava por mais nada. Eu não queria mais nada, eu só queria que minha mãe tivesse um coração quebrantado, sabe? Que minha mãe tivesse um encontro real da maternidade, de entender o que é a maternidade, de entender o que é o amor de uma mãe. Eu tinha muita falta disso, de ter um abraço da minha mãe, de ter um eu te amo da minha mãe. Eu via as mães das minhas amigas e eu falava, meu Deus, eu só queria isso.
sabe? Por que eu não tive isso? Por que minha mãe não foi assim comigo? E eu não entendi, porque eu falava, se eu tinha que ter me dado um coração duro, né? Me feito uma pessoa mais dura. Por que eu sou assim carente? Por que eu sou assim emotiva? E minha mãe, enfim, eu orei muito, 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 até que Deus fez um mover tremendo. Assim, minha mãe, da água pro vinho, começou a mudar. E aí eu fui morar em Itaboraí, numa distância muito gigantesca. Então a gente se via pouco, se falava pouco, porque naquela época era só o celular, não tinha o WhatsApp, né? Então a gente tinha que ligar realmente pra pessoa, e eu trabalhava fora, enfim. E aí eu comecei a receber convites da minha mãe. Ah, vem aqui almoçar no final de semana, o que você quer comer? Aí eu ficava, não é possível. Mas tá morando, né? Eu falei, tem alguma coisa errada, será? E aí eu falava, mãe, tô com saudade, é só lasanha. Aí ela chegava, eu chegava lá, ela tinha feito a lasanha. Compra a Coca-Cola, que eu também gosto de Coca-Cola. E eu, meu Deus tá trabalhando. E aí eu vivi esse período, e eu sou muito grata a Deus, apesar da dor, da perda que é um buraco infinito. Mas eu sou muito grata porque Deus atendeu a minha oração. Eu vivi com a minha mãe em 5 anos o que eu não vivi a vida toda, sabe? A gente foi amigas de verdade. Eu falava assim, eu quero ser amiga da minha mãe, quero poder ligar para ela, quero poder contar para ela como é que foi meu dia, quero poder perguntar uma opinião, se vou, se não vou. Eu não tinha isso, sabe? E aí já um pouco antes de casar, a gente começou a ter esse convívio, sabe? Tanto que meu chá de panela foi na casa da minha mãe. Ela me ajudou em tudo, ela organizou tudo junto comigo, sabe? Meu chá de bebê. Então, assim, eu vivi muitos períodos muito bons com a minha mãe. E aí, tanto que foi a dificuldade, eu acho, maior de digerir essa perda foi exatamente essa, né? Poxa, agora, né, que tá tudo agora bem. que a gente, sabe, criou essa aliança, criou esse elo de amizade, de amor. Tanto que minha mãe faleceu em junho, se eu não me engano foi dia 20, e meu aniversário era dia 9 de junho, e da minha mãe era 19. E aí ela já estava pagando a passagem para ir viajar, para curtir o aniversário dela lá em Rondônia, onde ela foi nascida e criada. E eu lembro que no meu aniversário ela me ligou para me dar parabéns, foi o primeiro telefonema que eu recebi. E ela desejou, né, as felicitações, e no final ela disse, olha, mamãe te ama. Ai, eu fiquei muito feliz, assim, foi um momento muito de muita emoção, porque é muito bom quando a gente ora, quando a gente pede algo para Deus e você vê se concretizar, você percebe que aquilo ali é a mão de Deus, sabe? E na verdade era uma despedida, né? E eu não sabia que era o primeiro e o último. Eu te amo que eu ouviria dela, e eu até brinquei, né? Ih, mãe, sei não, e tá falando muito, tô sendo muito carinhosa e tal. E aí ela foi viajar, infelizmente a gente não teve mais contato, porque ela faleceu de Covid, e aí a gente não teve enterro, não. Ela faleceu de Covid lá na cidade dela. Lá na cidade dela. E a gente se reuniu no Dia das Mães, né? Ela fez questão de reunir todas as filhas, né? Filho, genro, todo mundo estava presente, netas. E ela, assim, na brincadeira, a gente brincando e tal, falando sobre questões de morte, ela disse, pelo amor de Deus, se eu morrer, eu já tô até pagando meu funeral para poder eles me levarem meu corpo para Rondônia, porque eu quero ser enterrada onde eu nasci. E a gente, mãe, pelo amor de Deus, tu acha que depois de morto a gente vai transportar corpo daqui lá pra Rondônia? Eu, em misericórdia, depois de que morreu, acabou. Não, eu tô pagando pra isso. E ela, na verdade, pagou tanto o enterro quanto pagou a viagem, 1 ano, para poder comemorar o aniversário. E ela nem chegou a comemorar o aniversário, porque ela desembarcou e no dia seguinte ela já foi internada. Eu acho que pela questão do voo, falaram que o pulmão fechou, uma coisa assim. E aí já internaram e já entubaram. E o seu último contato com ela foi a ligação do Eu Te Amo? O Eu Te Amo, no Feliz Aniversário.
Aí ela queria ir lá em casa, né, pra gente fazer um almoço e tal. Eu falei, não, mas você já tá gastando muito, né, com a viagem. Vai, a gente já se viu no Dia das Mães. Quando a senhora voltar, a gente se reúne de novo e aí... E você se arrepende de não ter encontrado ela? Muito, assim, de não ter permitido que ela viesse. Eu acho que dali pra lá eu tirei essa grande lição. Viver o hoje, sabe? Receber uma ligação hoje. Mesmo se ela quisesse gastar mais, era o querer dela e você tinha que ter vivido. Eu tinha que ter vivido. Nem que eu fosse até lá, nem que cada uma fosse metade do caminho, mas que a gente vivesse aquele momento. Porque na verdade era uma despedida, né? Deus já sabia do que aconteceria e ela nunca fez essa questão, sabe? Ela sempre falava, não, vem pra cá, né? E naquele dia não, ela falou, eu quero ir aí, a gente faz um almoço, faz alguma coisa. Não, mas não precisa, isso ela já tá gastando, deixa pra quando eu voltar. E aí a gente entende que a gente não tem o controle, nem da ida, nem da volta. A gente não sabe quando vai ser a última oportunidade. Então, assim, eu... Aqui já fica uma lição, né, missionária? Aqui já fica uma lição muito, pra que a gente muito. venha viver. E foi tão, assim, foi tão valioso essa lição que quando eu tive meu filho, foi totalmente diferente da primeira gestação, né? Porque com a Antonella, ela era a primeira filha, né? Então eu tinha muito medo, muito cuidado, eu era muito regrada, almoço na hora certa, banho na hora certa, comida certinha, tudo muito... Eu não aproveitava ela, sabe? Eu queria fazer tudo certinho, não deixar faltar nada, mas faltava a minha presença, a nossa troca, sabe? E aí quando eu tive o Gael, por eu já ter passado pela perda da minha mãe, eu não queria, sabe, me preocupar com tantas coisas que não era valioso. Que o que realmente era valioso era eu estar ali com ele, era eu viver com ele, ter momentos com ele. Eu fosse para dar banho, a gente tomava, eu ia lá e eu me molhava ele. Então eu queria viver ao máximo, tanto que eu não tenho quase foto dele, vídeo com ele, porque o momento que eu estava com ele, eu queria viver aquele momento. E aí depois eu fui entender, olha como é que Deus já trilha um caminho, né, de nos dar lições hoje para que a gente possa executar amanhã, porque aquilo ali vai te servir de bálsamo, né? Porque eu acho que se eu tivesse sido com ele, o que eu fui com a Antonella, hoje eu sofreria muito mais. Mas hoje eu tenho a convicção de que eu vivi 1 ano e 9 meses intenso, assim, muito intenso, sabe? Eu vivi com ele tudo que eu poderia viver. De passeio, de igreja, de dentro de casa, de brincadeiras, tudo que eu pude viver com ele, eu vivi. E a perda dele foi com 1 ano e 9 meses? 1 ano e 9 meses. Quando minha mãe faleceu, e aí eu tava grávida dele, eu tava com 8 meses de gravidez. E aí nesse meio tempo, você perdeu a sua mãe, só pra gente fazer uma linha aqui de raciocínio pra quem tá assistindo. Você perdeu a sua mãe. Aí você perdeu seu casamento também, ele foi embora, foi isso? Isso, perdi minha mãe, eu tava com 8 meses de gravidez do Gael e aí eu fiquei muito, muito ferida, muito revoltada, né, porque eu não consegui. E aí a gente começou a viver muitas crises pela questão de eu não conseguir lidar com essa falta, com essas perguntas, né? Por que ela foi agora? Por que não vai conhecer meu filho e tudo mais? E aí eu não tinha muita paciência com a Antonella, não tinha muita paciência com ele. E isso acabou que trouxe algumas crises, algumas faltas. E aí o Gael nasceu, eu tinha 3 meses e meio e a Antonella com 2 anos, foi quando ele decidiu ir embora de casa. E aí eu fiquei sozinha, sem a minha mãe, com 2 bebês dentro de casa. E ali naquele momento eu entendi que eu precisava ser a mãe e o pai deles.
mas eu também deixei de ser a Meire naquele momento. Para assumir a paternidade e a maternidade, eu acabei me anulando, né? E eu abracei totalmente essa responsabilidade de poder cuidar, de poder suprir as necessidades, e nisso eu fui me anulando, me perdendo, completamente envolvida somente na missão de cuidar da Antonella e do Gael. Literalmente, naquele momento eu vivi isso com muita intensidade, e não era algo que me pesava, mas assim, eu tinha como se fosse uma meta de poder ser para eles o que minha mãe não tinha sido, e ao mesmo tempo o que ela queria que eu fosse, sabe? Porque eu entendia que o meu filho era o sonho dela, a minha filha era uma neta muito amada por ela, então eu tinha obrigação de cuidar muito mais do que eu cuidava, para que aonde ela estivesse eu pudesse honrar a memória dela, sabe? Eu pudesse honrar o nome dela, e as pessoas pudessem olhar e dizer: nossa, olha, se sua mãe, como eu ouço até hoje, né? Se sua mãe estivesse aqui, ela estaria muito feliz, né? De ver a mãe que você se tornou, de ver a pessoa que você se tornou. Então eu acredito que essa dor me trouxe essa responsabilidade de ser uma mãe muito boa, mas em compensação também me roubou a minha identidade, né? E aí é onde a gente precisa, na verdade, ter muito cuidado com toda a dor, com todo o processo que a gente passa, de saber onde é o nosso lugar, quem de fato nós somos, o que nós somos, o que nós podemos fazer para não nos perder no meio da dor. Eu acho que essa é a maior lição de todas. Não deixar com que os processos da vida nos tirem a nossa identidade. Que a gente passe pelo processo, mas permaneça intacto. O que é difícil, mas é possível. E aí depois dessas duas perdas, sua mãe, seu esposo, seu casamento no caso, e aí veio a perda do seu filho. A gente sempre acha que a gente já sofreu bastante, né? Que a gente já viveu as piores dores, porque hoje eu digo que por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça sair do fundo do poço, eu sempre digo, e eu gosto de deixar isso muito claro, que as pessoas têm a percepção de que eu perdi minha mãe, agora minha vida acabou, não tem mais sentido, eu não sei como fazer daqui pra frente. Ou às vezes o casamento acaba, o divórcio chega, eu não sei, acabou pra mim, eu não tenho mais desejo de me vestir, de ser alguém, de estudar, de correr atrás de uma profissão. E às vezes passa também pelo o que pra mim com toda certeza, a pior das perdas. Eu acho que não existe nada comparado. Mas eu acho que eu estar aqui hoje, né, podendo passar para todas essas pessoas que também enfrentam as suas dores, as suas lutas, os seus lutos, que é possível, sabe? Viver esses 3 pilares de perda, porque eu costumo dizer que eu perdi as 3 maiores fortalezas que a gente tem como ser humano, porque a gente tem a nossa mãe como base, como rocha, né? Quando eu perdi minha mãe, literalmente eu perdi o chão, sabe? Era como se eu não tivesse mais apoio, não tivesse mais suporte, eu não soubesse andar, eu me sentia um bebê que não sabia andar, sabe? E que não aprenderia mais, porque eu não tinha mais ela para me conduzir. E aí eu precisei ser o meu suporte, eu precisei me conduzir naquele processo. E aí quando eu perdi o meu casamento, eu perdi a minha autoestima, eu perdi o meu amor próprio, eu perdi, porque a gente sempre acha que a culpa é nossa, né? O que foi que eu fiz, aonde eu errei, o que faltou. E aí você começa a se afundar naquelas perguntas que nunca tem resposta, porque na verdade ninguém tem culpa de nada, né? O casamento é feito por 2 pessoas e por 2 escolhas, então cada um vai arcar com a responsabilidade daquilo que lhe foi dado.
E aí, quando veio a perda do meu filho, eu não imaginava, nunca. O Gael foi apresentado na igreja, o Gael subiu no altar comigo na barriga, eu preguei até os 9 meses dele. Ele foi Jesus na cantata, com 3 meses de idade, ele foi Jesus na cantata de Natal. E eu profetizo sempre, eu quero até deixar isso muito claro, que eu acho que nós temos esse poder de profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Eu, como cresci num lar de muita desgraça, de muita palavra ao contrário, minha mãe dizia que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir nada, que eu não ia ter nada. Então aquilo tudo me feria muito, ao ponto de, quando eu tive a minha filha, eu entendi que eu tinha a obrigação de profetizar sobre a vida dela, que ela seria muito mais, que ela teria muito mais, que ela poderia ter tudo que ela quisesse, porque eu entendia que se eu não fizesse aquilo, o que estava sobre a minha vida, ou o que foi lançado, né, na minha vida, poderia acarretar na vida dos meus filhos. Então eu sempre profetizava, tá comigo a missionária Antonella, no meu ventre, tá comigo o pastor Gael, e eles, depois, já grandes, eu falava, olha, tá comigo a missionária Antonella, pastor Gael. Então, tanto que nas minhas redes sociais, né, quando a tragédia aconteceu, todo mundo falava, citava, pastor Gael, até hoje as pessoas falam missionária Antonella, onde eu chego para pregar, as pessoas conhecem ela dessa forma, porque foi uma forma que eu encontrei de blindar os meus filhos. E aí eu vivia 24 horas com eles. Eu abri mão de ter uma vida profissional, eu dizer, eu não quero trabalhar fora, eu não quero terceirizar a educação dos meus filhos, eu quero que eles sejam crentes, eu quero que ela seja de fato uma missionária do altar, um pastor de caráter e tudo mais. Então, para onde eu ia, eu não abria mão de levar os meus filhos. É por isso que hoje eu não entendo quando alguém fala, mas está chovendo, eu não vou para a igreja porque eu tenho que levar as crianças, né? Eu não vou para a consagração porque eu não posso acordar meu filho cedo. E eu não tinha esse impedimento, sabe? Para onde eu ia, tanto para pregar, quanto para um passeio, quanto para uma festa, para onde eu ia, eu estava com os meus filhos. E eu lembro que quando a gente passou muita dificuldade, até porque eu estava sozinha, na época eu só estava vivendo do auxílio-desemprego, auxílio emergencial, né, por causa da questão da pandemia. E ministrava algumas vezes, enfim, a gente viveu muita dificuldade. Quando aconteceu o período de abril até junho, que foi quando aconteceu a perda dele, a gente viveu uma virada de chave, sabe? Assim, Deus começou a abrir as portas, eu comecei a pregar em muitos lugares de nome, de peso, e consegui me restabelecer, sabe? Consegui começar a olhar para o futuro de uma forma diferente. Então, na minha expectativa, no meu coração, eu falava, cara, agora é o momento, sabe? Agora Deus vai me levantar, agora Deus vai soprar meu nome. Eu ouvia muitas profecias, muitas pessoas que vinham e falavam, olha, Deus está soprando seu nome, olha, Deus vai te levar, o seu testemunho vai impactar. E eu nunca imaginava, né, o grau de expansão que aquilo tinha. Até que o Gael era muito... Eu dizia que o Gael era além da realização. Porque eu sempre sonhei com ele, eu planejei ele, eu desejei ele. Gael era de fato o meu Isaac. Alguém que eu esperei, alguém que eu desejei, alguém que eu orei. E quando ele nasceu e quando o passar do tempo, eu olhava para ele e eu falava, Deus, tu caprichou muito na promessa, porque ele é perfeito. Pensa numa criança que de fato era um anjo. Ele era lindo, ele era calmo, ele era carinhoso, ele era amoroso, ele era tudo que uma mãe... Eu até digo que se ele tivesse nascido primeiro, eu ia ter uns 500 filhos, porque ele era a perfeição, sabe? Aonde ele chegava, as pessoas falavam, eu posso tirar uma foto com ele, eu posso levar ele para casa e tudo mais. Então, eu não conseguia pensar em nada parecido.
Até que a gente entrou junho e era um mês que eu tinha assim, a agenda toda completa praticamente, pregando quase que todos os dias, todo final de semana de junho. E eu falei, meu Deus, eu acho que a gente chegou no melhor momento das nossas vidas, né? Porque eu tô vivendo tudo que eu quis, eu tô vivendo tudo que eu sonhei. Meus filhos estão saudáveis, passou da fase de 1 ano, né? Porque eu acho que 1 ano é um momento muito difícil. E já, a Antonella já tinha desfraldado, ele já estava meio que se virando, né? Aí eu recebi um convite para pregar numa festividade, o tema da festividade era gratidão. E eu lembro que eu fui para aquela igreja, assim, no caminho, no Uber, eu fui falando com Deus e eu me emocionei de verdade, assim, eu comecei a falar, meu Deus, fazendo uma reflexão de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. Eu tenho muito para te agradecer, muito, porque, olha, eu sobrevivi, meus filhos estão vivos, meus filhos estão bem, estão saudáveis, meu ministério está fluindo, eu estou de pé, eu tô bem. E aí quando chegou lá, eu chegava com eles na igreja e a obreira, alguém já conduzia eles para a salinha. Eu lembro que nesse dia, na hora da oferta, eu chamei a obreira e eu falei para ela, olha, você pode trazer os meus filhos da salinha? E ela falou, não, eles estão bem, né? Fica tranquila. Eu não, porque eu quero iniciar a pregação com eles, comigo no altar. Eu senti de poder agradecer a Deus pela vida deles no altar. E aí ela trouxe eles e eu fui para o altar com eles, cada um numa mão. E eu comecei a falar o quanto eu era grata a Deus pela vida dos meus filhos, o quanto Deus tinha sido bom, o quanto Deus tinha me sustentado, mesmo na perda da minha mãe, o quanto era difícil lidar com a perda dela, mas ao mesmo tempo eles eram o meu suporte. E aí eu citei, dizendo que Moisés, em um período da guerra, quando as forças dele faltavam, Arão e U segurava as mãos dele, né? Sustentavam as mãos dele e ele conseguia vencer, Jael vencia. E aí eu disse, aqui está meu Arão e meu U, né? Eles são o suporte da minha vida e eu não sei o que seria de mim sem os meus filhos. E aí eles registraram aquele momento, tiraram aquela foto. E eu lembro que quando terminou o culto, a pregação, nós fomos para a recepção. Chegando na recepção, a irmã disse, olha, tem uma irmã que queria te entregar algo da parte de Deus. Eu falei, amém. E ela tinha deficiência na vista, ela não enxergava. Ela falou, olha, ela não enxerga, mas ela perguntou se eu posso conduzir ela até você. Eu falei, claro, pode. E ela veio e ela falou, eu posso te dar um abraço? E eu falei, pode. E me levantei, né, para receber aquele abraço e ela me abraçou muito forte. E no meu ouvido ela disse, olha, eu vejo um ponteiro de um relógio que se cruza. E Deus falava para mim que é um tempo que se finda hoje na sua vida. E eu entendi naquele momento que era sobre a minha vida particular, sobre a minha vida sentimental. E eu disse amém, muito feliz. Eu disse amém, glória a Deus, eu recebo. E ela falou assim, Deus manda te dizer que o tempo está se findando. Hoje os ponteiros se cruzam. E eu recebi, cheguei em casa. E eu lembro que eu ajoelhei na beira da cama, eu chamei eles para orar, botei os dois ajoelhados e falei, olha, a gente vai agradecer muito, porque hoje a gente viveu algo surreal, foi tudo perfeito, o culto foi perfeito, Deus usou muito a mamãe, a igreja foi abençoada, nós fomos muito abençoados, então a gente vai agradecer muito. E a gente orou, agradeceu a Deus. Naquele momento eu tinha muita convicção que a gente viveria muito mais momentos depois dali.
e dormimos. Quando a gente acordou, eu deixei a Antônia lá na escola. Quando eu retornei, que eu fui acordar ele, eu pus a mão nele e ele tava com muita febre, muito quente. E eu falei, meu Deus, o Gael dormiu bem. E de repente, febre e tal. Botei o termômetro, vi que estava muito alta, dei remédio. Enfim, ele teve febre a semana inteira. Eu fui com ele para a clínica da família, eles examinaram, falaram que não era nada muito importante, porque ele só tinha o sintoma de febre. E aí eu muito preocupada, retornei com ele no sábado para a UPA, fui pregar. Terminei de pregar, pedi o pastor para poder orar por ele. O pastor orou, impôs as mãos e profetizou. E saí dali, fui direto para a UPA com ele. Chegando lá, o médico também examinou, falou que ele também não tinha nada. E aí nós fomos para casa. E quando foi no domingo, ele acordou por volta de umas 9 horas, bem assim, aparentemente. E ele me acordou me pedindo mamar, e eu falei, meu Deus, que horas tem o quê? A gente já tinha ido dormir 4 horas da manhã, chegamos do hospital 4 horas da manhã, eu falei, filho, vamos dormir mais um pouco. E aí a gente deu uma cochilada e ele novamente me acordou, eu peguei o telefone, e aí eu falei, meu Deus, ele deve estar com fome, porque ele vomitou e tudo mais. Levantei correndo, fiz um mamar, dei um mamar pra ele mamou tudo, não vomitou. Aí eu falei, nossa, melhorou, tá bem, realmente, o médico tem razão, né? E aí eu liguei pra avó deles, pedi pra ela fazer o pedido dos remédios e fui lavar a louça. Deixei ele no sofá, liguei a televisão. E quando eu tô lá, ele pegou e gritou, mamãe, quero água. Aí eu falei, meu filho acabou de mamar, né, quer água? Peguei o copo de água, dei na mão dele e virei as costas. Quando eu virei as costas, antes de eu chegar na pia, ele falou de novo, mamãe quer água. Eu falei, Gael, já tá bom, né? Tá brincando com a cara da mamãe. E falei, mamãe já te deu o copo de água, bebe água. E ele foi e virou o copo. Quando ele virou o copo, eu vi que de fato ele tinha bebido. E aí eu falei, meu Deus, mas que sede é essa? Voltei lá, peguei mais um copo de água, dei na mão dele. Ele bebeu novamente, pediu novamente água. Aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, alguma coisa que não tá certo. Mandei mensagem pra tia dele e falei, Gleise, vamos levar o Gael no hospital, porque eu acho que ele não tá bem, ele tá pedindo água direto. E eu já dei 3 copos de água, ele tá pedindo mais água. E, enfim, ela chegou, ele em questão de 1 hora, eu senti que tinha alguma coisa muito errada acontecendo, porque o semblante dele mudou, ele não queria falar, ele não queria... eu botava ele sentado, ele deitava no sofá, e eu, fica em pé, meu filho. E ele já não ficava, não conseguia responder aos meus comandos. E a gente foi com ele para o hospital, mas eu tinha tanta convicção que eu já tinha perdido muito, então não havia possibilidade de uma outra desgraça, de uma outra derrota. Eu imaginava, Deus vai permitir meu filho ficar internado, ele deve estar com alguma pneumonia, deve ser alguma coisa, eu vou viver aqui nesse hospital internada com ele para falar para alguém de Jesus e a gente vai sair daqui. A gente vai viver algo muito bom. E eu fui daqui lá ao hospital pensando nisso, falando, Senhor, é alguma coisa para a tua glória. O Senhor vai me permitir pregar para alguém nesse hospital, ele vai ficar internado, mas ele vai ficar tudo bem, não vai, Deus? E nós fomos. E aí ele chegou lá, eu percebi pela agitação dos médicos que ele realmente estava muito mal. De meia hora mais ou menos, a sala já estava cheia, tinha médico para tudo quanto é lado, ninguém dizia o que ele tinha, o que ele era. E eu sei que teve uma hora que ele deu uma parada cardíaca, eu não sabia que era uma parada cardíaca, mas quando eu vi ele convulsionar, eu fiquei muito desesperada e eu grudei no jaleco do médico, comecei a gritar o
que estava acontecendo, o que meu filho tinha, o que estava acontecendo aquilo ali. E aí eu lembro que a enfermeira me tirou de dentro da sala, ela falou, olha, daqui pra frente você não vai poder assistir. E ali o chão se abriu e eu comecei a falar com Deus para não fazer aquilo, sabe? Eu implorava, eu falava, Deus, não faz isso comigo. Eu já perdi minha mãe, eu já perdi meu casamento. Não me deixa perder o meu filho é tudo pra mim. Meu filho é meu sonho, meu filho. E comecei a falar, peguei o telefone, mandei mensagem para algumas pessoas rápido, para divulgar para as igrejas, para pedir oração, para clamar. E nisso as mães, porque eles pararam o atendimento do hospital, todos os médicos estavam lá na sala tentando salvar ele e as mães tudo lá de fora com as crianças chorando. E todo mundo vinha e falava, fica calma, seu filho vai sair dessa, fica calma. E eu sentia de alguma forma, sabe? E eu falava, eu não sei o que está acontecendo, eles não falaram, meu filho estava bem, a gente viveu bem. Até que o médico me chamou e ele não conseguiu falar. Ele abriu a porta da sala e eu já gritando, o que ele tem agora, como é que ele tá? E ficou aquele silêncio na sala, ninguém conseguia falar. E eu lembro que eu falei só uma palavra, dizendo, Deus, por quê? Por quê? E gritando. Foi um momento muito difícil. Porque a gente nunca imagina, né, que Deus é o Deus do não, de tantas formas, de tantas maneiras. A gente sempre acha que em algum momento as coisas vão ser conduzidas pelo nosso querer, pela nossa vontade. É muito difícil entender, né, a vontade de Deus. A gente começa a se perguntar onde foi que eu errei, sabe? O que foi que eu fiz? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou sendo punida? Mas eu pude entender que hoje que eu fui muito privilegiada, sabe? Ter um anjo em casa, alguém que mudou a nossa vida, mudou a nossa história, marcou, sabe? Ele veio literalmente para uma missão de me fazer viver todos os momentos. Hoje eu valorizo cada minuto que Deus nos dá, cada hora que Deus nos dá, sabe? Cada dia que Deus nos dá, eu entendo que a gente tem que viver esse dia, viver essa hora, viver esse momento, independente do pior. Pode estar chovendo, ai, tá maravilhoso, ai, o sol tá muito quente, tá maravilhoso, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último momento. Eu lembro que eu tinha muita preocupação, né, de deixar faltar alguma coisa para eles. Então, quando eu tinha uma quantidade maior de dinheiro, eu ia lá no Guanabara, eu estocava fralda, eu estocava leite, mas eu não fazia passeios, eu não tinha momentos. Eu lembro que nesse último mês, eu levei eles pro shopping. Meu Deus, eu não sei como é que vai ser isso, mas eu quero ir pro shopping com vocês. Só nós três, não vou levar ninguém. E foi tão assim, Deus preparou tudo, sabe? Eu vivi um momento glorioso, aí sentamos na praça de alimentação e eu deixei ele correr no shopping, eu também ia correr com ele. Eu vivi algo que eu achei que eu não fosse conseguir viver, porque era tão difícil, era tudo tão difícil, tanta dificuldade. E eu falava, eu não posso gastar, porque se eu gastar aqui, amanhã pode faltar, sabe? Mas Deus, naquele dia eu tava tão feliz, naquele mês, né? Eu já falava, meu Deus, eu vendi tantas balas, vou levar meus filhos pro shopping. E Deus me permitiu viver com ele esse momento. Até, na verdade,
a perda da minha mãe, a morte da minha mãe repentina, me fez entender que nem tudo é a ferro e fogo, sabe? Eu comecei a entender que eu precisava viver mais, deixar mais a emoção, sabe? Não ser tanta razão, e por mais responsabilidade que eu tivesse com eles, mas o quanto eu podia ser amorosa com eles, né? E eu ensinava os dois a serem amigos, e eu dizia pra Antonella, que era mais velha, e eu falava: Antonella, você tem que cuidar do seu irmão, Antonella, você tem que ser amiga dele, porque olha, a gente só tem a gente, sabe? A gente não tem mais ninguém, você tem que proteger o seu irmão, e você vai ser o homem da casa. Então, tudo isso, eu tanto que no início, a Antonella... Onde nós íamos, que ela via alguma coisa, alguma roupa, e ela falava: mãe, pra mim e pro Gael, né? E a gente ia no mercado comprar biscoito, ela falava: mãe, leva pra mim e pro Gael. Foi muito difícil trazer pra ela a realidade de que não existia mais o Gael, que era só nós duas, e não tinha mais ela não tinha mais essa responsabilidade de pensar nele, de cuidar dele. E aí eu conversava: não, filha, agora quem tá fazendo tudo por ele é o Papai do Céu, agora a gente só tem que fazer uma pela outra. Mas as pessoas perguntam: Meire, mas como você conseguiu? Como é viver com esse vazio, com esse buraco? E eu sempre digo que é exatamente pelo fato de eu ter sido muito intensa com ele, sabe? Às vezes a avó falava: Meire, deixa né? Você vai pra igreja longe, com os dois, é perigoso, deixa Não, eu quero ir com os dois. Até porque pra mim era um troféu, sabe? Poder entrar com os meus filhos na igreja, tão bonitos, sabe? Eu me sentia, eu falava: não, vou levar meus filhos, porque eles chamavam atenção na igreja, todo mundo queria pegar, então pra mim aquilo era radiante, porque, cara, era uma mãe solo, sem rede de apoio, sem voz, sem ninguém, e mesmo assim eu queria dizer para as pessoas, sem falar, que não, tem jeito, sabe? A gente consegue, a gente dá conta. Jesus, estando no barco, a gente dá conta. Nunca foi sobre mim. Deus sempre esteve conosco, sempre nos sustentou, mas eu vivi tudo que eu podia viver com ele. Então, assim, quando aconteceu, eu não tinha aquele remorso, não tinha aquela coisa de que, poxa, eu poderia ter feito mais. Óbvio que em alguns momentos a gente, como mãe, sempre acha que falhou em alguma coisa, né? Por exemplo, eu no dia anterior que eu levei ele para a UPA, que o médico falou que ele não tinha nada, eu lembro que eu falei para ele: mas não tem como repetir o exame, fazer um exame mais aprofundado? Ele: não precisa, o que a gente fez é o suficiente. E aí eu sabia que não tinha sido, sabe? E aí eu falei pra ele, eu não conseguia sair de dentro do consultório. Ele: mãe, a senhora tá liberada. Eu falava: mas doutor, meu filho não tá bem. E ele falava: eu sou médico. E Meire, teve alguma causa específica? Então, a gente não conseguiu, na verdade, concluir o laudo, porque ele chegou no hospital, os rins dele já tinham parado, o sangue que eles recolheram foi muito pouco, já não tinha mais circulação, e até por isso que ele pedia muita água. E aí eles concluíram que foi gastrotonite,
algo assim, que é uma bactéria raríssima, que não se define por que ela é adquirida. Eles falam que pode ser pelo vento, pode ser alguém que tocou nele, alguma coisa que ele comeu. Não se define ao certo do que ela é adquirida. Mas a equipe que atendeu ele no último dia disse que eles desconfiam que foi meningite pela rapidez, né, do que aconteceu, a forma que eu relatei, mas não podiam concluir isso no laudo porque não teve. Foi o que eles falaram, se ele tivesse repetido o exame no sábado, a gente teria a conclusão do que de fato foi. Né? Então, assim, entra muitas questões, né? Porque entra a negligência médica, mas no fim a gente sabe que foi a vontade de Deus, né? Por mais que doa, por mais que a gente se revolte, porque é muito triste, né? A gente viver num país que a gente não tem o mínimo de suporte na saúde, na educação, enfim. Mas foi difícil conciliar isso também na mente, né? De entender que o resultado final seria o mesmo, porém eu me questiono muito pelo fato de eu teria vivido uma madrugada como nunca, por mais que ele tivesse ficado internado, por mais que ele tivesse repetido os exames, eu teria ciência de que eu tinha os últimos momentos, sabe? E eu saí dali com a expectativa de que eu teria a vida inteira, porque ele disse que não era nada. Então, o olhar muda completamente, né? Quando a pessoa que está nos últimos estados ali de vida, você quer fazer de tudo, você quer falar tudo que está no seu coração, você quer abraçar, você quer beijar, você quer fazer tudo. E diferente de quando a gente acha que tem todo o tempo do mundo, de que tem uma vida pela frente, não precisa falar hoje, não precisa abraçar hoje, não precisa se declarar hoje, não precisa ir ao shopping hoje, né? E quando você entende que a vida é um sopro, você não tem controle de nada. Um fato que me marcou muito foi que antes da minha mãe viajar, ela queria muito ir fazer o almoço lá em casa para poder comemorar o meu aniversário. Eu disse que não precisava, que quando ela voltasse a gente comemorava. E ela não voltou. E dali para lá eu entendi que, de fato, tudo que a gente pudesse festejar, comemorar, se alegrar, a gente precisava fazer, porque a gente não sabia. Então, quando veio, ele estava perto de completar 1 ano de idade, eu desejei muito fazer a festa dele de 1 ano, porque eu tinha feito para Antonella, e aí como eu tinha esse histórico de muita desunião dentro do lar, que eu cresci, eu ficava pensando, como é que vai ser? Né? Quando ele vê as fotos do aniversário da Antonella de 1 ano, ele me pergunta, mãe, por que eu não tive? Então eu falava, não, eu tenho que fazer para ele a festa de 1 ano. E aí eu comentei com uma amiga, ela falou, amiga, suas balas são maravilhosas, ninguém faz igual, por que você não vende nos comércios, nas ruas? Você explica que vai fazer a festa de 1 ano do seu filho, e é por esse propósito. Eu falei, é mesmo. E fui com a cara e a coragem, fui pro shopping, fui pros comércios, e eu falava, olha, eu tô vendendo para poder fazer a festa do meu filho e tudo mais. E aí quando eu falava, Deus tocava nas pessoas e falava, então eu vou dar o refrigerante, então eu vou dar o bolo, então eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E aí com 3 meses aconteceu, desse planejamento, aconteceu um fato com o pai dele, e aí as pessoas falavam, mas Meire, por que você vai fazer festa de 1 ano? O pai dele não vai estar presente, né? Por que você não deixa mais pra frente? Você não faz de 2 anos? Eu falava, não, minha mãe queria fazer um almoço pra mim e eu falei que era pra ela fazer quando ela voltasse. Então eu não vou deixar ela pra amanhã. Eu não sei, na minha cabeça eu imaginava, e se eu não estiver viva? Porque a gente sempre acha que a gente vai primeiro, né? Que a mãe vai primeiro. A gente não tem a noção, né, de que a gente não tem esse controle. Então eu falava, não, Deus me livre, se eu morrer e não viver esse momento com meu filho, não tiver essa festa de 1 ano. E eu
Nossa, eu batalhei muito, porque ninguém me apoiou, porque ninguém concordava, sabe? E eu falava, não, eu vou fazer, porque eu fiz o que eu pude por essa festa, que era a festa do ano do neto da família, sabe? Do homem da família. Então eu tinha que fazer, e aí eu fiz, e Deus fez tudo perfeito. Assim, aí eu teve uma festa, literalmente, de rico, sabe? De pompa mesmo, e todo mundo olhava, meu Deus, como você conseguiu? Eu falava, foi Deus. Deus que nos presenteou, e na verdade eu não sabia que era a primeira e a última festa dele. Então Deus permitiu que eu vivesse tudo. A gente fez ensaio de foto, a gente teve de tudo na festa, a gente viveu todo aquele momento. E aí quando aconteceu, eu parei a primeira, assim, uma das primeiras lições, e talvez a maior que eu pudesse tirar de toda essa dor, foi exatamente isso, sabe? Tudo que eu tiver que viver com a minha filha ou comigo mesma, sabe? O que eu quiser viver, o que eu quiser realizar, seja voltar a estudar, seja fazer uma faculdade, seja trabalhar, seja o que for. Eu preciso fazer o hoje valer. Eu preciso fazer a minha vida hoje ter sentido, sabe? Não faz sentido adiar, não faz sentido programar para depois o que a gente pode fazer hoje. Porque o amanhã não está na nossa mão. Então, se Deus te deu vida, se Deus te deu fôlego de vida, se Deus te deu uma família, te deu uma casa, faça valer a pena tudo isso que você tem para fazer hoje, porque amanhã a Deus pertence. E não, fiquei muito emocionada, desculpa. E depois disso tudo, né, dessa perda, quem foi a missionária Meire? Então, porque você falou, missionária, que você se perdeu, você perdeu sua identidade e foi a mãe, né? Você se dedicou ali a ser mãe e ser pai, né? E a gente viu toda a sua dedicação aqui por tudo que você contou. E após essa perda, né? Porque eu entendo que, imagina a dor, né? A terceira maior perda da sua vida. Como é que você ficou? Como pessoa, como ministério, como corpo, alma e espírito? Então, na verdade, eu não imaginava nunca que eu fosse voltar para o altar. Eu decretei mesmo que eu não queria mais pregar, não fazia sentido. Eu dizia, não faz sentido. Como é que eu vou pregar sobre cura se minha mãe morreu? Como é que eu vou pregar sobre família se meu casamento se desfez? Como é que eu vou pregar sobre um sonho realizado se o sonho tornou pesadelo? Então não faz sentido. Na verdade, Deus ele tem um propósito sobre todas as coisas, mas o inimigo ele se aproveita dessa fragilidade que a gente está vivenciando para nos dizer o que a Bíblia não diz. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E aí, nesse momento, a gente acha que a gente é perdedor. Eu nasci para perder, eu nasci para dar errado, até porque eu ouvi isso a minha infância inteira. Então, era como se de fato aquilo ali fosse uma verdade na minha vida. E aí, ele faleceu num domingo e a gente ficou na questão de resolver o enterro e tudo mais. E quando foi na terça-feira, a segunda foi de fato o Gólgota na minha vida. Foi um momento assim de crucificação, onde eu pedia, passa de mim esse cálice, eu não quero viver isso, eu vou acordar e tudo isso vai ser um pesadelo, alguém vai dizer que não, que ele respirou, que de alguma forma lá no microtério ele voltou a ter vida, tu vai soprar o fôlego de vida. Eu tinha convicção que alguma coisa Deus ia fazer, que aquilo ia mudar, que aquilo não ia ser o final. Mas aí, antes da gente sair, minha irmã, também sendo crente, ela falou, irmã, vamos orar, né, para Deus preparar o seu coração, para que a gente consiga vivenciar esse momento e tal. E eu, amém. E ela orou, e quando ela orou, Deus tomou ela e disse para mim que Deus literalmente confiava que eu ia conseguir adorar diante de tudo aquilo
Deus sabia quem eu era e que aquela perda não iria me matar. E ela falou: irmã, eu sei que é muito difícil para mim como tia, como irmã, falar isso para você, mas Deus está mandando te dizer que você vai precisar enterrar e adorar. É isso que Deus espera de você. E eu, por dentro, né, falando: eu não vou enterrar, eu vou voltar pro meu filho, Deus vai fazer um milagre, esse vai ser o testemunho. E eu fui pro enterro. Quando eu vi eles chamando a gente, dizendo: agora é a hora. E aí foi quando eu realmente entendi que aquele era o final, que não tinha mais jeito. Quando eu voltei para casa, eu ficava me perguntando: Senhor, e agora? Porque eu não sei mais ser a Meire. Eu só sei ser a mãe do Gael, eu só sei ser a mãe da Antonella. Eu não sei fazer mais nada além disso. Eu nem sei mais quem eu sou. Eu não sei nem mais do que eu gosto, eu não sei nem mais qual é a cor que me agrada, eu não sei nem mais qual é a comida. Eu só sei ser a mãe dele. Como que eu vou lidar com esse buraco, com essa vida que não existe mais ele? E eu parei, acho que por 3 semanas, cancelei essas agendas que tinha, mas três semanas depois, eu senti de ir, de retomar e de fazer essa agenda que estava marcada. E eu falei: olha, eu vou cumprir só as agendas que estão marcadas e depois eu vou dar um tempo, né, para respirar e tal, e não dei esse tempo até hoje. Mas eu fui meio que sabotando aquela dor, sabe? Nessa de ter que ir para o altar, de achar que ali era a minha cura, de achar que ali era o meu refúgio, de fazer as pessoas me olharem e acreditarem que é possível. Aquilo ali começou a dar um sentido para minha vida. Tipo assim, se eu conseguir fazer você acreditar novamente na sua vida, já tá valendo. Porque se não for assim, não faz sentido eu viver. Eu não tinha a minha vida. Eu não tinha as minhas expectativas, os meus sonhos, nada. E aí eu fui entregando as minhas emoções à minha alimentação. Sem perceber, eu fui cada vez mais comendo as minhas emoções, engolindo as minhas emoções. Eu comprava, eu lembro, umas 8 barras de chocolate, daquelas que é a maior, e eu esperava a Antonella dormir e sentava no sofá e comia uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aquilo me dava tanto prazer que eu não, a princípio, eu não achava que aquilo era errado, sabe? Eu dizia: pelo menos eu tenho um momento de prazer, pelo menos eu tenho um momento de alegria, né? Aquilo me satisfaz e tudo mais. Só que o tempo foi passando e eu fui percebendo que já tinha saído do meu controle, eu já não tinha mais controle daquilo ali. Eu não conseguia dizer assim: não, hoje eu não vou comer, não. Todos os dias eu comia, e aí eu comia exageradamente, tanto comida, quanto doce, quanto refrigerante. Eu não bebia nem mais água, era refrigerante, tudo que me dava, tudo que eu gostava. Prazer, dava prazer, né? Sabe? E sem nenhuma consequência. Na minha cabeça tava tudo bem, tava tudo certo, porque eu imaginava assim: Deus entende. É a única forma de eu ter um sentido de um prazer na vida, uma coisa boa na vida, então tá tudo bem. E, missionária, eu vi que você engordou muito, né? Muito, foi nesse tempo, 20 quilos. E hoje você já recuperou todos os 20 quilos? Não. 15. Mas você tá no processo. Né? E após toda essa a sua
frustração, né, com todas essas perdas, você depositou, continuou vivendo a vida, mas depositando suas emoções na comida. Sim. E quando que foi o start que você, não, agora chega, agora eu preciso mudar minha história? Quando foi que você quis viver, ser a missionária, ser a Meire? Então, eu entendo, Isa, que até isso foi permissão de Deus. Porque hoje eu tenho a oportunidade de conversar com muitas mulheres e muitas delas vêm até mim me perguntando, né, ou até falando das suas experiências, do sobrepeso, por que aconteceu e tudo mais. Eu falo, nossa, eu me identifiquei muito, porque eu também vivi isso. Então quando eu ouço, eu falo, caramba, Deus, até isso tu me permitiu subir na balança 20 quilos acima do meu peso, para que hoje, retomando aos poucos, né, porque já tem 6 meses que eu estou nesse processo de emagrecimento, mas assim, o start mesmo veio quando eu já estava, por estar muito acima, 20 quilos acima do meu peso, eu fui quase a 100 quilos com 1,58 m. Então meu joelho já não, eu não conseguia mais fazer esse tipo de a minha casa, eu moro no andar de cima e tem 2 lances de escada para subir. E eu não conseguia mais subir sozinha, a Antonella tinha que me ajudar. Mas eu não enxergava aquilo como uma ajuda. Eu achava que ela só estava sendo gentil, né? E ela falava, mãe, deixa eu ir na frente, que eu seguro então a senhora. E ela ia me puxando. E aí, aos poucos, eu já não amarrava mais o meu sapato, ela amarrava. Eu não tirava mais o sapato, ela tirava. Então assim, eu fui entrando mesmo num processo de crise de ansiedade tão grande, que eu entendia que eu já estava doente, mas eu não conseguia reagir, sabe? A minha mente dizia, tá tudo bem, porque olha o que você passou. Olha o que você enfrentou, pelo amor de Deus, o que é comer coisas que te fazem bem, sabe? Então a minha mente me sabotava muito no sentido de que, então porque eu sofri, então eu mereço me entregar minha vida, porque na verdade eu estava entregando a minha vida, eu estava me matando aos poucos. E aí eu lembro que eu sempre tive corpo, mas nunca cheguei nesse peso. Então uma vez eu fui, já estava chegando o meu aniversário, eu já tinha falado que eu tinha que fazer um culto de ação de graça. E eu falei, como que eu vou fazer um culto de ação de graça no meu aniversário? Porque junho, minha mãe faleceu em junho, meu filho faleceu em junho. E eu faço aniversário em junho, então pra mim em junho já tinha até acabado. Mas esse ano que passou, que eu fiz 40 anos, Deus falou, não, esse ano você vai fazer uma culto de ação de graça. Eu falei, não. E aí chorei, bati o pé, falei, não quero, como é que vai ser e tudo mais. Deus falou, não, esse ano você vai fazer um culto, porque esse culto vai virar a chave da tua vida. E eu falei, amém, não dei muito crédito, né? E aí eu fui numa loja pra poder, porque até então eu não ia, né, pra loja, eu falei, não, meu aniversário, eu vou comprar uma roupa na loja. E eu cheguei na loja e eu pedi uma calça 48, porque eu imaginava que 48, né, eu não tinha noção do tanto que eu tava acima do peso. E a calça simplesmente não passou do meu quadril. E aquilo ali pra mim, assim, foi... Eu falei, meu Deus, 48, senão acho que eu tô no 50, 52, sei lá. E eu saí dali daquela loja muito frustrada. Assim, eu chorei de Campo Grande até em casa. E comecei a falar com Deus, Senhor, me ajuda. Eu não tenho como sair desse buraco, eu não tenho como voltar a ter ânimo de vida. Me ajuda a sair desse buraco. Como que eu faço? Me dá um caminho, me lembra como eu era. Me lembra quem eu era, me lembra do que eu gostava, me lembra do que me dava prazer, me lembra qual era a minha alegria. E aí eu comecei a orar, eu fiquei um mês até chegar ao culto de ação de graça, orando dessa forma, Senhor, me dá o caminho, me mostra, coloca pessoas para me ajudar e tudo mais. E aí eu fui fazer um gabinete com a pastora da minha igreja. E na verdade o gabinete era para um assunto totalmente fora desse contexto.
E aí ela me ofereceu um café e eu falei, eu quero. Aí ela disse, com açúcar ou sem açúcar? Eu falei, pelo amor de Deus, com açúcar. Já não basta a vida que é amarga, pelo menos o doce das coisas tem que ter. E aí foi, sabe, quando uma palavra e a pessoa consegue identificar a sua ferida, e ela parou, ela tava assim de costa, colocando café, ela virou, ela falou, o que você falou? E eu falei, uma vida amarga dessa, pelo amor de Deus, põe açúcar nisso aí. E ela sentou, acabou a café, acabou tudo, sentou na hora, me botou de frente pra ela. E aí começou a falar, qual é o prazer da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Pra que você vive hoje? Porque quem morreu foi o seu filho. Quem morreu foi a sua mãe. Você está viva. E o que você está fazendo com a sua vida? E aí ela me disse algo que, de fato, ali foi o abrir de olhos. E ela falou assim pra mim, para pensar que se você ficar doente em cima de uma cama, com seu sobrepeso, e a sua filha tiver que cuidar de você, como que vai ser se ela só tem 5 anos? E ali ela não sabia desses detalhes da Antonella calçar meu sapato, da Antonella me ajudar a subir a escada. Eram coisas que eram privadas, que pra mim tava tudo bem, que era só uma ajuda, era uma gentileza, mas não era. De fato, eu já estava caminhando para esse processo de estar em cima de uma cama, não conseguir me levantar, e como minha filha ia cuidar de mim se ela só tinha 5 anos? E aí ela falou, você acha que ela tem capacidade de cuidar de você? Ou é você que tem que cuidar dela? E ali eu desabei em choro, assim, parece que a venda saiu dos meus olhos, eu pude entender o que de fato eu estava fazendo com a minha vida, com a minha história, com quem eu era de verdade. E aí eu falei, mas eu não sei ser a Meire mais, eu não consigo me encontrar. Ela falou, pois você vai orar, porque Deus que te formou vai te dar o caminho de volta. E assim eu fiz, e aí no meu aniversário eu convidei a minha antiga pastora para poder pregar. E aí quando ela iniciou a pregação, ela já começou a falar sobre Josué, quando Moisés morre e ele se vê nesse caminho, quem ia agora? Como é que vai ser e tudo mais. E ali naquele momento parecia que não tinha mais ninguém naquele salão, só tinha eu e a pastora. E era como se Deus tivesse ido ali para poder falar diretamente comigo, sabe? E ela falava com muita convicção, Moisés é morto, agora tu se levanta e passa esse Jordão. E aí tem até um trecho do vídeo gravado, ela falando, Meire, eu não sei como Deus vai fazer, mas hoje Deus está virando uma chave na sua vida. E daqui pra frente você vai viver tudo novo. E eu agarrei aquela palavra, aquela promessa com tanta veemência que eu cheguei em casa e eu digo que, de fato, naquele dia, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. Por quê? Eu orando esse mês inteiro e ninguém sabia, eu não tinha falado pra ninguém. E aí, entre os presentes que eu ganhei no meu aniversário, eu ganhei um suplemento pra emagrecer. E essa amiga chegou em casa, me mandou mensagem, me pedindo 1000 perdões, sabe, se desculpando, amiga, me perdoa, né, o que você pode pensar? Poxa, ela é minha amiga e tá me dando um remédio pra emagrecer, tá me chamando de gorda. E eu, chorando muito, falei pra ela, amiga, você é a resposta da minha oração. Porque eu não sabia por onde começar, mas eu entendi que Deus está me dando o caminho que eu pedi. E de fato, Deus me deu o caminho. De lá para cá, eu entendi que era minha responsabilidade voltar a viver. Era minha responsabilidade superar a perda e trazer um novo sentido, né? E agora? Quem é você? Agora você não é mais a mãe, né? Eu vou ser para sempre, vai ser sempre o meu filho. Mas hoje eu voltei a ter brilho nos olhos, sabe? Eu voltei a me cuidar, eu voltei a olhar para a comida e dizer, não, é bom, é prazeroso, mas não é isso que eu preciso no momento. E missionária, pra gente finalizar esse lindo testemunho, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você hoje, missionária?
Hoje, então, hoje eu ainda tô no caminho do reencontro, mas hoje eu entendi que hoje eu não sou mais a mãe da Antonella apenas. Hoje eu tenho a minha vida, hoje eu tenho os meus prazeres, hoje antes, logo no início do meu casamento, eu fui garota propaganda de uma loja de roupa. E eu sempre gostei muito dessa questão de moda, de se arrumar. Sempre as pessoas comentavam nas igrejas que a gente ia, nossa, como você se arruma bem. Quando eu fui garota propaganda dessa loja, a loja bombou e tudo mais, eu falava, gente, não é que eu nasci para isso mesmo? E nesse período, né, da maternidade, das perdas, eu não tinha mais prazer nenhum nisso. Eu não sabia, meu Deus, tem foto que eu vejo, é até bom lembrar disso, que acho que vale a pena tirar umas fotos dessa e botar para as pessoas verem o quanto a gente se abate, o quanto a gente se afunda, o quanto a gente se deixa vencer e o quanto a gente perde realmente a nossa identidade. Tem uma foto que eu fui ver, eu falei, meu Deus, não sou literalmente eu, sem maquiagem, sem vaidade, sabe, completamente entregue ao período que eu estava vivendo. As dores, né? As dores. E hoje não, hoje eu tenho prazer, hoje eu tenho a ciência de que eu preciso fazer isso por mim, sabe? Hoje, independente da missionária Meire, da mãe da Antonella, da filha da Carmelita, da ex-esposa, eu sou quem Deus me chamou para ser. E no caso você perdeu um filho, mas você não perdeu o seu propósito, né? Você perdeu uma mãe, mas não perdeu o seu propósito, perdeu um casamento, mas não perdeu o seu propósito. E eu quero te convidar a falar para essa mulher, deixar um conselho para essa mulher, talvez, gente, até um homem também, porque às vezes a gente acaba trazendo tudo pro lado feminino, mas existem homens também vivendo, né, esses lutos, esses processos, que eu entendo também que esses processos são necessários para hoje você estar aqui, né, testemunhando o milagre, né, e a boa vontade de Deus. Para essa mãe que pode estar no luto, para essa mulher que pode estar entregue à ansiedade, à depressão, e eu já quero te pedir para você dar esse conselho e fazer uma oração por elas também, para que a gente possa finalizar esse lindo testemunho de uma forma boa. Não é verdade, missionária? Porque de tudo que a gente trouxe aqui, muitas perdas, muitas lágrimas, mas também muita cura, muito falar de Deus, muita presença de Deus. Eu tenho visto, né? Eu acompanho muito pelos seus stories, status, né? Às vezes a foto do antes, o depois, eu vou até colocar aqui. Com certeza você vai ficar impactada. E foi numa decisão, numa palavra, quero trazer também uma observação, como é bom a gente estar cercado de mulheres direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, porque foi numa palavra negativa que você falou e a pastora pôde, né, te trazer ali, perceber e te trazer a realidade, trazer para o centro da vontade, né? Aquele momento foi uma palavra dura, foi uma palavra pastoral que é necessário, sim, né? E talvez se você tivesse tido um pouco antes, quem sabe hoje o teu processo, não sei, a gente não sabe, mas assim, que bom estar com pessoas direcionadas por Deus também. Isso é muito importante, muito, né? Importante. Então, faça, né? Porque você tem autoridade em tudo que você testemunhou aqui, você tem autoridade para dar um conselho para essa pessoa que está aí assistindo esse vídeo agora. Eu acho que a maior lição que a gente vive no meio da perda ou passando por ela é primeiramente a gente entender que nós somos o que somos independente do que temos. Nós somos o que somos independente do que temos. Porque a gente não pode deixar que a nossa vida seja resumida por aquilo que nós temos. Porque tudo que temos é consequência do que somos. Então a gente adquire pessoas, família, casamento, casa, carro, pelo que somos. Então quando a gente vive esse momento de perda, de dor, de não entender o porquê que a gente está vivendo aquilo, eu acho que a maior lição, o maior aprendizado é
entender que o Deus que nos formou, o Deus que nos criou, o Deus que nos deu tudo. Eu acho que Jó é muito sábio quando ele diz Deus me deu e Deus tomou, não é pelo fato das coisas que ele perde, mas entender que o sentido da vida dele não estava relacionado ao que ele tinha, mas o que ele era em Deus. Então assim, eu pude perceber que Deus, ele me trouxe a uma realidade de quem de fato eu era. Porque eu cresci com palavras dizendo, olha, você não vai ser nada, olha, você não vai ter nada, olha, você não é nada. E no meio disso tudo eu pude perceber, não, eu sou e sou muita coisa. Então eu acho que quando a gente perde coisas, a gente não pode se perder. Colocar a sua mente naquilo que você realmente tem em Deus, né? Porque Deus, ele é poderoso para nos fazer reconstruir tudo que nós temos, tudo. E ainda que não seja em vida, ainda que não seja em coisas materiais, mas nós vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. Então, se eu posso te dar um conselho, se eu posso te falar algo, como a Isa já disse, eu acho que quando a gente alcança esse nível de autoridade para falar desses assuntos, eu acho que a gente pode dizer sem nem dizer, né? Outro dia eu cheguei numa igreja para ministrar e o rapaz disse, minha irmã, o dia que você não quiser pregar, só sobe no altar, porque a sua vida já fala por si só. Então, eu acho que quando a gente supera, né? Quando a gente tem essa convicção de que a gente precisa superar, a gente precisa decidir, né? Porque o luto é pesado, é doloroso demais. É um chumbo que põe nas nossas costas, que parece que a gente não vai conseguir nunca se reerguer, né? Mas Deus, ele sempre nos garante que é possível. Tem muito para ser vivido ainda e Deus tem muitas coisas para fazer por nós e através de nós. Amém. Quero terminar aqui, missionária, primeiro te agradecendo, né, pela tua presença, e eu tenho certeza que não somente a sua mãe, mas o seu filho, se estivessem aqui, eles estariam muito orgulhosos da atitude, da decisão que você teve de se reencontrar, de ser uma mãe melhor, de ser uma pessoa melhor para si, para Deus, né, e para as pessoas também, porque não é para qualquer um vir aqui, colocar a cara, testemunhar, falar das suas fraquezas, falar de tudo, né, que machucou. Porque vivemos um tempo onde as pessoas querem falar muito sobre perfeição. E é muito difícil uma pessoa querer realmente falar das fraquezas. Nós somos seres humanos. Eu tenho certeza que muitas mulheres estão se identificando com esse vídeo, estão entendendo que não só sou eu que sinto essa dor, que às vezes me frustro, que sofro. E muito obrigado por estar aqui, né? Por testemunhar e fazer... Só uma observação nisso que você está falando. Eu me lembrei de um evento que eu fui ministrar e aí Deus me impulsionou para eu falar. E ao terminar, veio uma mãe falar comigo, chorando muito, e ela falou assim, minha irmã, você não tem noção do quanto o seu testemunho mudou a minha visão pelo meu filho. Eu fui pro banheiro, mas eu pedi tanto perdão para Deus enquanto você estava ministrando, porque por muitas vezes eu questiono, meu filho é muito agitado, meu filho é muito elevado, meu Deus, por que o meu filho não é quietinho igual o filho de fulano? E eu cheguei a me arrepiar. E enquanto você falava, Deus me fez entender a preciosidade que é ter o nosso filho com a gente. É verdade. Sabe? Então eu acho que isso não tem preço. Eu não vou ser a mesma depois desse. Tenho certeza que aqui tem outras pessoas que estão me escutando. Eu tenho certeza que eu não vou ser a mesma mãe. Quando você estava falando, estava ministrando meu coração, eu falo, Deus, realmente, às vezes eu me sinto sobrecarregada. Isso. E escutando uma história dessa, eu penso, meu Deus, muito obrigado. E uma gratidão diferente. Com certeza eu vou viver meus dias de hoje em diante. Porque eu não conhecia a sua história assim na íntegra, né? Mas eu vou viver minha vida de uma forma diferente. Eu cheguei a ouvir, talvez, eu tô falando assim, o que Deus está me direcionando, uma outra mãe também, e ela chegou no culto e acabou a pregação e ela falou, veio chorando, segurou minha mão e ela disse, funcionária, nunca deixe de contar o que você viveu, ainda que te doa,
Porque eu entrei aqui falando para Deus tirar a vida do meu filho. Meu Deus. Porque eu não aguentava mais ver ele nas drogas. E eu falei, Senhor, leva, prepara e leva. Porque eu não aguento mais ver meu filho nas drogas. E quando você começava a falar, Deus falava para mim, enquanto há vida, há esperança. Não desista do seu filho porque ele tem vida. O dela já foi, já enterrou, não tem mais o que fazer. Mas o seu não. Ore, abrace, ame. Então, pra mim, assim, não tem nada mais valioso do que isso. É entender que a minha dor pode mudar a história de uma família, sabe? E eu disse pra ela, minha irmã, mesmo que ele te dê muito trabalho, sabe? Ainda que ele te faça derramar muitas lágrimas, mas todos os dias agradeça a Deus pela vida dele, porque ele tá vivo. Amém. Abrace, beije, fala que ama, sabe? Viva tudo que você possa viver com ele. E isso, acho que precisa ser falado muitas e muitas vezes, porque às vezes a gente não tem noção do valor que é o sentar à mesa com os nossos filhos, do valor que é sair para trabalhar e abraçar e beijar e dizer eu te amo. A gente não sabe o valor que é ir ao shopping, deixar eles correr, brincar, passear. Às vezes a gente olha as mães, ai meu Deus, não deixa correr, não deixa... É viver. Eu acho, não, eu tenho certeza que não há nada pior do que você querer fazer algo e você não poder fazer mais. Você ter tido uma oportunidade, você não poder recuar, você não poder voltar atrás e fazer de novo. Então, a única coisa que você tem é o hoje. Então muda hoje, faça hoje, viva hoje, abrace hoje, diga que ama hoje, porque amanhã só a Deus pertence. Amém. Eu quero agradecer você que ficou até o final, né? Provavelmente você se emocionou como eu. Quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com uma mãe, com um pai, com um amigo. Já se inscreve no canal, aperta o sininho, porque esse ano de 2026 vai vir assim, cheio de lindos testemunhos. Muito obrigada, missionária, por ter trago, por ter aberto esse ano aqui no Supercast. Eu desejo que você venha cada dia mais falar dessa história linda e que o Senhor venha cada dia mais curar, né? Amém. E colocar no lugar tudo aquilo que ainda há para ser colocado. Amém? Vamos terminar com uma oração? Vamos. Pode orar, tá bom? Deus, te louvamos, Senhor, nessa tarde. Te agradecemos, Senhor, nesse dia. Meu Deus. Por tudo que o Senhor fizeste aqui neste lugar, nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que abre a ferida, Pai, mas o Senhor também é aquele que sara. O Senhor é aquele, ó Pai querido e amado, que seca todas as nossas lágrimas. Obrigada pelos ensinamentos, Senhor, dentro da nossa perda. Obrigada, Senhor, pelas vitórias que tivemos, mesmo quando não percebemos que são vitórias. Pai, não nos deixa, Senhor, perder um segundo da nossa vida fora do Teu propósito. Que possamos, Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, Senhor, olhar para nossa casa, para nossa família, para tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, e tem nos confiado, que possamos, Senhor, agradecer, porque em tudo o Senhor é bom, em tudo o Senhor é bom. Pai, te louvamos, Senhor. Obrigada por me sustentar de pé. Obrigada pela vida das tuas filhas que aqui estão. Senhor, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Que esse possa ser o primeiro de muitos outros. E que muitas vidas, Senhor, muitas almas, muitas mulheres, muitas famílias possam ser alcançadas, possam ser impactadas. Que muitas vidas possam ter vidas através, Senhor, deste canal. Amém. Pai, nós profetizamos, Senhor, mudança de história. Nós profetizamos, Senhor, mudança, oh Deus amado, que nós possamos ser, Senhor, a porta, ó Pai querido e amado, da Tua palavra, e que a Tua palavra seja vida naqueles que não têm mais sentido de vida. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é aquele, ó Pai querido e amado, que nos dá a oportunidade de viver
e viver em abundância. Te glorificamos, Senhor, e abençoamos a cada vida que aqui está, Senhor, e que serão também, Senhor, alcançados através deste vídeo e através desse canal. Te louvamos por tudo. É o que nós te pedimos nessa tarde, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos finalizar dando tchau. Tchau, gente. Compartilha o vídeo. Obrigada. Brincadeira. Temos palmas.